Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, meu nome é Rebeca e o meu objetivo com esse canal é te levar a aprender mais sobre Deus e mais sobre a sua palavra. E o vídeo de hoje vai ser um pequeno devocional sobre Gênesis capítulo 3. Hoje nós vamos ver 7 lições que nós podemos aprender com o capítulo 3 de Gênesis. Então, antes da gente começar aqui, eu vou dar um tempinho para você, pausa o vídeo, lê lá o capítulo 3 todinho, faz a sua oração antes de você começar o seu devocional, e aí você volta aqui e aí a gente vai aprender junto. A primeira lição que nós podemos aprender no capítulo 3 de Gênesis é: uma das estratégias de Satanás para nos derrubar é distorcer o que Deus falou. Sabe como é que é o nome disso? Heresia. Você já ouviu falar de heresia? Heresia é quando a palavra de Deus é distorcida. E quem foi o primeiro que fez isso? Satanás no Éden. Ele chega para Eva e diz: é verdade que Deus disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Não era isso que Deus tinha dito. Deus tinha dito: comam de todas as árvores, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, ele chegou distorcendo o que Deus diz. E essa é uma das estratégias dele para nos derrubar, para nos tentar e nos fazer cair. É distorcer aquilo que Deus diz. Por isso que é tão importante que a gente leia a palavra com cuidado, leia o contexto, que é o que tem antes e o que tem depois. Se for preciso, lê capítulos antes e capítulos depois. Não lê versículo isolado. Se atentar para a cultura do texto, como é que era a cultura naquele tempo, como que eles se comportavam, para o idioma original. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então é muito importante que a gente procure as palavras originais dos textos. Se você não tem dinheiro para comprar um dicionário hebraico, um dicionário grego, é só pesquisar na internet. Na internet dá para você procurar lá. Tem um site chamado Bíblia Interlinear. Você coloca lá a passagem, Bíblia Interlinear, e aí vai te mostrar lá a passagem escrita no grego ou então escrita no hebraico. Cuidado com quem traz uma mensagem diferente do que Deus falou. Paulo vem nos dizer, olha, ainda que venha qualquer carta escrita como se fosse de nós, ainda que venha eu mesmo dizendo para vocês, ou ainda que venha um anjo dizendo-se em nome de Deus, contando algo para vocês, trazendo para vocês uma mensagem diferente daquilo que vocês já viram antes nas escrituras, então considerem como uma mensagem amaldiçoada. Não levem em conta, porque não é a mensagem verdadeira. A Bíblia só tem uma interpretação, e é aquilo que o Espírito Santo quis dizer quando inspirou os santos homens de Deus para escreverem ela. Ela não é de particular interpretação. Eu não posso interpretar do meu jeito e você do seu jeito, cada um do seu jeito. Só tem uma interpretação só. E a Bíblia, ela não se contradiz. Tudo que ela diz no versículo, ela diz a mesma coisa no outro. Se parece que ela se contradisse, só tem uma resposta. É porque nós não entendemos direito, porque a Bíblia não se contradiz. Cuidado com os lobos ferozes que distorcem a verdade. Toda vez que vier alguém se dizendo que traz a palavra de Deus e trazendo uma mensagem diferente daquilo que a Escritura diz, lembre-se, não é diferente do que você aprendeu. Não é diferente do que você acha que sabe. Não é diferente do que você escutou na igreja. Não é diferente do que o teu pastor te ensinou. É diferente do que está na Bíblia. O teu pastor, mesmo que ele seja um homem de Deus, ele ainda é um pecador. E ele não sabe tudo sobre Deus. Ele não sabe tudo sobre a Bíblia. Assim como eu também não sei. E é por isso que eu te convido. Sempre que eu estiver falando alguma coisa aqui, você estiver ouvindo, pesquisa na Bíblia. E olha se o que eu estou te dizendo realmente é o que está na Bíblia. E fica com o que diz na Bíblia. Conversar, a segunda lição. Conversar com o pecado é o primeiro passo para a queda. Não podemos achar que nós somos fortes o suficientes e que nós não vamos cair. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Qualquer um pode cair. Nós temos que ter cuidado. Não brinque com fogo. A chance de se queimar é muito alta.
O que foi que José fez quando a mulher de Potifar tentou ele? Ele literalmente fugiu. Ele correu. E é isso que você deve fazer quando você perceber que aquilo que está diante de você é algo mal, é algo ruim, é uma tentação, é a armadilha de Satanás. Fuja, corra, não fique, porque se você brincar com fogo, a chance de você se queimar é muito grande. Terceira lição: o pecado sempre parece algo bom. Satanás tentou Eva dizendo que a fruta era ruim. Ele disse para Eva que a fruta era amarga. Ele disse: realmente, Eva, você vai morrer, não coma dessa fruta. Não, não foi isso que Satanás fez. Ele tentou Eva de uma maneira que ela pudesse entender que a fruta era boa. E o que é que a Bíblia diz? Ela viu que a fruta parecia agradável aos olhos, agradável ao paladar, e era muito interessante. Ela parecia muito que poderia dar um bom entendimento para ela. Eva ficou com vontade daquela fruta, porque a fruta pareceu que era boa. A tentação não vem para a gente como se fosse uma coisa ruim. O pecado sempre vai aparecer na nossa porta com um vestidinho lindo, todo bonitinho e perfumadinho. Ele nunca vai aparecer fedendo e todo desarrumado. Então você precisa ter cuidado para você não cair nas armadilhas de Satanás. O presentinho que ele traz para a gente é embrulhado em papelzinho de seda com fitinha de ouro. Então a gente tem que ter muito cuidado. A quarta lição que o capítulo 3 de Gênesis traz para nós é que Deus sabe o que fizemos e sabe onde estamos, mas Ele quer ouvir a nossa boca. Você acha que Deus não sabe todas as coisas que você fez e que desagradou a Ele na sua vida? Ele tem tudo anotado. Ele sabe de cada pedacinho, tintim por tintim. Ele sabe tudo que você fez de errado durante a sua vida toda. Até o seu pecado mais obscuro, mais escondido dentro do seu coração. Deus sabe. Mas sabe por quê que Ele te pede para você confessar? Porque quando você confessa, mostra que você reconhece que você realmente fez aquilo ali. Quem não reconhece seus erros, quem não fala sobre seus erros, é porque não conhece seus erros, não reconhece. Quando nós confessamos para Deus que nós temos feito algo de errado, é porque nós estamos começando a reconhecer que nós realmente fizemos alguma coisa errada. Então, quando Deus, mesmo sabendo o que você fez, te pede para confessar o que você fez, é porque Ele quer que você reconheça, que você passe a enxergar o tanto que você precisa da ajuda de Deus. A quinta lição é: o pecado só traz consequência ruim. Nada que seja pecado vai trazer uma consequência boa. Nada vai vir com um caminho de flores e vai continuar assim para sempre. Até pode ser um caminho de flores na primeira vista, mas quando você olhar para trás, só vai ter trevas e escuridão. A sexta lição: nunca conseguiremos tampar os nossos pecados sozinhos. Olha o que foi que Adão e Eva fizeram quando pecaram. Eles estavam nus e não percebiam. E se percebiam, isso não fazia diferença para eles. Eles eram quem eles eram. Eles eram sinceros, eles eram honestos um com o outro. Eles não tinham nada a esconder um do outro ou a esconder de Deus. Eles eram quem realmente eles eram. Eles eram livres para ser quem realmente eles eram. Do jeito que Deus tinha criado eles para ser. Só que aí, quando eles pecaram, eles começaram a fazer coisas erradas, a ter sentimentos ruins e pensamentos maldosos. E eles começaram a perceber isso. Primeiro eles não ficaram, talvez eles não ficaram mais confortáveis com o próprio corpo. Eles perceberam que tinham algo para esconder um do outro e ficaram com vergonha. Então eles tentaram esconder aquilo que para eles o outro não podia saber. E com o que eles fazem suas roupas? Com folhas. Já viu roupa feita de folha prestar? Roupa de folha não presta, porque a folha vai secar, vai se quebrar e aí a nudez vai aparecer. Então o que Deus faz? O primeiro sacrifício da história da humanidade. Uma ovelha é sacrificada para que a sua pele possa cobrir aquilo que o ser humano fez de errado. O primeiro símbolo de que viria um Cristo e do que Cristo faria pela humanidade foi aquela ovelhinha que Deus sacrificou e com a pele dela fez roupas para poder esconder, tampar o pecado de Adão, tampar a sua nudez. Sétima lição: quão
nós tomamos a direção das mãos de Deus, a direção da nossa vida das mãos de Deus, nós caminhamos para a morte. E sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. O homem pensa que sabe de uma coisa, mas não sabe como devia saber. E há caminhos que para nós parecem ser certos, mas o fim só leva à morte. Nós não sabemos o caminho certo das nossas vidas. Nós não sabemos o que devemos fazer de verdade, como que deve ser feito, por onde devemos andar. Nós não sabemos. Deus é que sabe. Ele vê o mais profundo que nós. Ele vê o futuro. Ele vê muito além, muito adiante. Nossa visão é muito superficial e muito limitada. Então nós não conseguimos ver as coisas como Deus vê. Nós não conseguimos entender como Deus entende. E por isso nós não conseguimos compreender as coisas que Deus faz. Nós não podemos tomar o controle das nossas vidas da mão de Deus, porque nós vamos cair, nós vamos acabar caindo num lugar de morte. Então essas foram as 7 lições que nós podemos aprender com o capítulo 3 de Gênesis. Você foi edificado com esse vídeo? Você gostou disso aqui? Você sentiu Deus falar com você através dessas lições? É claro que o capítulo 3 não se resume só a isso. O capítulo 3 tem diversas lições que Deus pode ainda ensinar para você, ensinar para mim. Esse aqui foi só uma visão superficial. Mas isso abençoou você, você se sentiu edificado. Então curte aí o vídeo, curte e compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também possam conhecer mais um pouquinho da palavra de Deus e possam ser abençoadas também. E quando você curte, compartilha e quando você se inscreve, você ajuda o nosso canal a crescer. E aí o próprio YouTube começa a compartilhar os vídeos com outras pessoas. Eu espero que esse vídeo realmente tenha lhe abençoado e tenha lhe edificado. E até o próximo vídeo.